De volta com o Bandeirantes Acontece. Vamos voltar a Brasília porque o Senado resolveu dar uma, como é que eu posso dizer, afrouxada na lei da ficha limpa. De que jeito, hein, Márcio Rocha? Boa tarde, Ronald. Boa tarde, Zé Dan. Boa tarde a todo mundo que nos acompanha. Agora que foi aprovado no Senado, vai a sanção do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, esse projeto que altera a lei da ficha limpa em vários pontos, entre eles, no prazo que passa a contar o tempo em que políticos condenados ou que renunciaram ao cargo ficam proibidos de se candidatar às eleições. Essa mudança na inelegibilidade de candidatos foi aprovada pelo plenário do Senado por 50 votos a 24. Antes das mudanças aprovadas pelos senadores, os 8 anos de inelegibilidade começavam a contar após o fim do mandato, o que poderia estender aí esse prazo para mais de 15 anos. Pela proposta, esse prazo passa a ser contado a partir da data da decisão, ou que decretar a perda do mandato, ou da eleição na qual ocorreu a prática abusiva, ou da condenação por órgão colegiado, ou na renúncia ao cargo eletivo. O texto também determina que existe um limite aí de 12 anos para condenações por inelegibilidade, mesmo em casos de condenações sucessivas em processos diferentes. E essas condenações são por crimes contra a administração pública, lavagem de dinheiro, tráfico de drogas, racismo, tortura, entre vários outros. O relator dessa proposta, o senador Everton, defendeu que o projeto apenas define um prazo para esse crime, para essa punição, a inelegibilidade. Mas para o senador Marcelo Castro, que foi um dos que votaram contra, ele afirmou que o projeto vai acabar beneficiando condenados por crimes eleitorais, crimes como compra de votos. Durante a tramitação, um artigo que poderia favorecer políticos inelegíveis, como é o caso do ex-presidente Jair Bolsonaro, acabou alterado. Esse artigo tratava da perda dos direitos políticos e ela só seria permitida quando o condenado por abuso de poder econômico ou abuso de poder político tivesse comportamentos que pudessem implicar a cassação de registros de diplomas ou de mandatos. Mas isso acabou sendo retirado da proposta aprovada. Só para a gente finalizar, esse projeto foi apresentado pela deputada federal Dani Cunha, que é filha do ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha, que perdeu o mandato, teve o mandato cassado em 2016 e está inelegível desde então. E assim, com essas mudanças na legislação, a expectativa é que ele possa disputar as próximas eleições em 2026. Eu volto com vocês aí, um abraço pessoal, tchau, até mais. Valeu, Márcio, muito obrigado. Uma das partes mais importantes dessa alteração, ser inelegível, continua sendo por um prazo de 8 anos, mas a contagem começa a partir da condenação e não mais após o cumprimento da pena. Esse é o primeiro detalhe dessa mudança lá no Senado, Zaidan. As primeiras propostas eram piores, né? Você se lembra, Ronald, que houve a ideia de reduzir o tempo de impedimento de se candidatar a 2 anos. Reduzir a 2 anos. E não ficaram nem vermelhos com essa proposta, viu, Zaidan? E aí que história, você pega o calendário das eleições, né, Ronald? Não haveria punição. Não haveria punição. Então, na cara de pau, né? Na cara de pau. E conseguiram evitar que entrasse esse artigo que traz ali uma subjetividade que foi preparada para que não houvesse punição ou a possibilidade de punição. Trazendo ali a história do comportamento. Quem é que vai analisar comportamento? Que tipo de comportamento? Quer dizer, um negócio cretino, né? Na cara dura. Isso foi evitado. Mantém-se 8 anos e não acho que seja absurdo que você passe a contar desde a condenação e não desde o fim do cumprimento da pena. Mas a grande questão era fazer com que determinados crimes não sejam alcançados por esse novo benefício. E até agora foi conseguido. Há um projeto muito parecido, paralelo, que está tramitando ainda em comissões no Senado, né? Mas que basicamente não altera nada. E agora, com o apoio do Alcolumbre, o Alcolumbre não entra nessas canoas, senão com a certeza de que ela vai chegar do outro lado do rio, né? O apoio do Alcolumbre indica que isso vai avançar, isso vai ser aprovado. E aí, claro,
como se trata de alteração na lei da ficha limpa, é preciso saber, de novo, se há incompatibilidade com a Constituição, não parece haver, e qual será a posição do Executivo, né, em relação a isso. Porque é interessante como muitas vezes o governo fica num silêncio constrangedor, num silêncio quase comprometedor. Isso vale, inclusive, para decisões lá no Supremo. O Supremo, no mês que vem, deve tratar definitivamente da questão da pejotização. E temos uma palavra do ministro do Trabalho, do presidente da República, da liderança do governo no Congresso, do próprio partido, nada. Silêncio, como se o assunto fosse irrelevante ou como se não dissesse respeito àquilo que foi o conteúdo da campanha do Lula na eleição presidencial, inclusive em relação à reforma trabalhista. Silêncio total. E nesse caso também. Muitas vezes os parlamentares fazem projeções, né? Bom, eu não vou olhar só para o que está acontecendo agora, vou olhar para o que pode acontecer. E se amanhã ou depois eu caio na ficha limpa, a contagem do período de inelegibilidade se dará desde a condenação e não depois do cumprimento da pena. 3h25.